Imagine ter o poder de prever quais ações vão explodir daqui a alguns meses. Você poderia ter comprado Nvidia quando ela ainda custava 6 dólares. Hoje ela está custando 200 dólares. Você poderia ter comprado ações da Tesla antes dela subirem 1000% em 6 meses. Você poderia ter comprado ações do Banco Pini por pouco mais de R$1. Só esse ano elas bateram R$10. Parece ficção científica ou até fantasia ter um poder assim. Muita gente pode achar que isso não existe, mas elas estão enganadas. O vídeo de hoje é sobre um cara chamado William O'Neill, que tinha esse poder. O homem que passou décadas estudando linha por linha dos gráficos da Bolsa Americana. O homem que analisou mais de 100 anos de dados e descobriu o padrão escondido que aparece antes de todas as ações que explodem 300%, 500%, 1000% em poucos meses. William O'Neill não acumulou uma fortuna de mais de 200 milhões de dólares saindo do absoluto zero, porque ele acompanhava as notícias do mercado, as decisões políticas ou as previsões para a taxa de juros. Ele ficou rico porque decifrou o DNA das maiores campeãs da história, todas identificadas antes das grandes altas. No vídeo de hoje eu vou te contar a história e a vida fascinante do lendário William O'Neill. Como ele saiu do zero para chegar até o topo de Wall Street. Eu vou te mostrar como ele criou o sistema CAMSLIM, como funciona cada uma das etapas do seu operacional e principalmente como você pode começar a usar esse método hoje para encontrar ações com potencial explosivo ainda no início da tendência. Fica comigo até o final porque o que esse vídeo vai te ensinar é um método tão poderoso que transformou investidores comuns em verdadeiras máquinas de fazer dinheiro no mercado. É impossível esse conteúdo não virar aquela chavinha em você. Muito bem, só antes da gente começar eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu sou o Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos e você tá no canal Trade de Valor. Disparado, cara, o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que acontecem todos os dias às 18 horas aqui no canal. Ah, e também não esquece de me seguir lá na outra rede. Eu tô todos os dias falando sobre mercado por lá também. É @tradevalor. Para começar a entender o método do William O'Neill, você precisa entender primeiro quem que foi esse cara. Porque o O'Neill não era só um estudioso do mercado. Ele era um verdadeiro fanático por dados. Um obcecado em encontrar a resposta para uma única pergunta. O que faz uma ação explodir do nada e subir 1000% em poucos meses? A resposta para essa pergunta deixaria ele rico anos depois. O'Neill nasceu em Oklahoma em 1933 e cresceu numa época que praticamente ninguém tinha acesso à informação. Não existia internet, não existiam plataformas de análise, não existiam gráficos limpos como a gente tem hoje. Se você quisesse estudar mercado, você tinha que ir para a biblioteca, para o jornal, para microfilme. E foi exatamente isso que ele fez. Ele estudou tudo que conseguia colocar as mãos. Enquanto Wall Street estava se preocupando com as mesmas coisas de sempre, notícias, rumores, opiniões, o O'Neill só queria uma coisa: fatos. Ele acreditava que o mercado deixava pistas objetivas antes de uma grande alta e que essas pistas apareciam no comportamento das ações vencedoras antes delas explodirem. Só que ele não ficou só na teoria. Ele colocou a mão na massa. Começou trabalhando como office boy numa corretora. À medida que o seu talento vinha à tona, se tornou um dos investidores mais jovens da história a comprar uma cadeira na NYSE, na Bolsa de Valores de Nova York. Ainda no início da sua carreira, ele fez algo que o diferenciou. Criou um banco de dados manual das maiores vencedoras da história. Uma verdadeira máquina do tempo de 100 anos de mercado.
Ele literalmente passou meses sentado todos os dias analisando gráficos antigos, balanços antigos, relatórios, observando cada detalhe, anotando tudo. Ele queria saber como a ação XYZ se comportou antes de explodir 20.000%. Ele queria entender se existia um padrão que se concretizava antes de uma grande alta. E quando ele percebeu que esse padrão não só existia, mas era praticamente infalível, ele entendeu que tinha descoberto o ouro. Nos anos seguintes, O'Neill ganharia dezenas de milhões de dólares, além de uma imensa notoriedade, surfando a alta das ações mais vencedoras daquele bull market. O trabalho dele deu tão certo que anos depois ele fundou o jornal Investors Business Daily, uma alternativa ao Wall Street Journal focada em dados reais. A diferença é que toda a informação ali era baseada em estatísticas, força relativa, fundamentos, volume, crescimento de lucro, nada de opinião, nada de especulação, narrativa, dados objetivos eram o foco dele. E é baseado nesse estudo monumental, em toda a sua experiência no pregão, que ele cria o método CAMSLIM, um dos sistemas mais respeitados e utilizados até hoje por traders de todos os níveis, desde pessoas físicas até institucionais. O CAMSLIM é um acrônimo onde cada letra representa um filtro essencial para encontrar ações que têm potencial explosivo. Diferente de métodos que só olham gráfico ou então só olham fundamento, o CAM combina os dois. Primeiro você filtra pelos fundamentos, depois você entra pelo gráfico. Vamos por partes. O C significa Current Earnings, ou na tradução para o nosso bom e velho português, lucros atuais. O'Neill descobriu que todas as grandes ações vencedoras tinham um fator em comum. Elas apresentavam um crescimento de lucro trimestral absurdo antes das grandes altas. Ele buscava por empresas com aumento de pelo menos 25% nos lucros por ação, mas as melhores tinham 50%, 80%, 100% ou mais. Peguemos a Nvidia, por exemplo. O rally monstruoso dela, que deixou todo mundo rico, começou exatamente quando ela reportou o primeiro trimestre com um crescimento de lucro muito superior ao que era considerado normal até então. Nos meses seguintes, a ação tinha subido mais de 1000%. O A do CAMSLIM representa Annual Earnings, ou lucros anuais. Ele percebeu que as maiores campeãs apresentavam um crescimento consistente por vários anos seguidos. Não bastava um trimestre bom, era um histórico. Ele buscava empresas com 3 anos seguidos de forte crescimento anual. O N significa new, ou seja, algo novo. Isso aqui era quase um segredo que ninguém percebia. Toda grande ação explosiva tinha algo novo. Um produto novo, um novo CEO, uma nova tecnologia, um novo mercado, alguma coisa que mudava o jogo. E quando você vê inovação mais lucro explodindo, você tem um potencial monstruoso. Aquilo ali chama a atenção do mercado. Voltando, por exemplo, da Nvidia, não bastava um crescimento no número de lucratividade. Esse crescimento tinha que vir acompanhado de uma narrativa. No caso dela, as tais GPUs que estavam sendo utilizadas para treinar os modelos mais avançados de uma tecnologia revolucionária, inteligência artificial. O S significa Supply and Demand, oferta e demanda. Aqui entra o lado técnico. Ele buscava empresas com baixo flow, ou seja, poucas ações em circulação, e o mais importante de tudo, volume explosivo. Quando o volume aumentava, era o sinal de que as mãos fortes, ou seja, os investidores institucionais, estavam entrando. São esses caras que realmente empurram os preços para cima e iniciam os rallies. O L significa leader, liderança. O'Neill só comprava líderes de mercado. Ele nunca comprava ações baratas. Ele nunca comprava as ações que ele chamava de vira-latas, as que apanhavam sem parar. Ele só queria as ações top de linha do mercado, as que estavam subindo mais do que todo mundo. E aqui entra o indicador favorito dele, o famoso RS Rating. O RS Rating compara a força da ação com o resto do mercado. Quanto mais forte a ação está em relação aos benchmarks, maior vai ser esse indicador. Ele queria ações com RS acima de 80, preferencialmente acima de 90. O I significa Institutional Sponsorship.
patrocínio institucional. Todas as campeãs tinham um aumento claro na presença de fundos grandes comprando. Ele acreditava que fundos, bancos, gestores deixam pegadas. Eles não conseguem esconder compras de milhões ou bilhões de dólares. Fica tranquilo que eu já vou te mostrar como enxergar isso na prática. E o último, o M do Slim, significa Market Direction, direção do mercado. O Neil só comprava quando o mercado inteiro estava favorável. Ele nunca comprava em bear market. E aqui entra a lógica que nós mais ensinamos nesse canal, a lógica das tendências. O Neil nunca comprava contra a tendência, ele queria mercados ascendentes, com médias móveis alinhadas para cima e volume acompanhando. Mas era somente quando esses 7 critérios estavam alinhados que ele ia para o gráfico. Jamais antes disso. Ele primeiro analisava os fundamentos através desses filtros para depois ir para o filtro técnico e olhar o gráfico. E é aqui que entra a parte mais poderosa do sistema dele, as bases. Nós vimos isso nos últimos vídeos aqui do canal, onde eu conto sobre as histórias de outros traders bem-sucedidos. O Neil descobriu a mesma coisa que o Minervini ou que o Ed Sakota, que todas as grandes altas começam com padrões de consolidação muito específicos. Já em tendência de alta e com os fundamentos todos alinhados, a ação passa a consolidar, formando um retângulo, um triângulo, por várias semanas, antes de finalmente romper o caixote e começar um rally sem precedentes. Um padrão de consolidação que o O'Neill gostava muito era o tal do panhandle. Na tradução para o português seria algo como a xícara com alça. O mercado marca uma resistência na região de topo, corrige forte, volta a subir, mas antes de romper a região de resistência, ele faz mais uma correção menorzinha. Mas esse não era o único padrão que o O'Neill utilizava. Ele estudou dezenas de tipos de bases diferentes, todas com o mesmo objetivo: mostrar que a ação estava acumulando energia antes do estouro. É como se fosse uma mola, comprimindo antes de soltar. A entrada sempre ficava no rompimento da base, com volume explosivo. O stop aqui é curto, geralmente abaixo da mínima da alça ou da própria base. Ele queria um risco pequeno para ter um potencial de ganho grande. Trabalhando dessa forma, se alguma coisa desse errado e a ação falhasse em romper a região de resistência da consolidação, o O'Neill seria o primeiro a sair, cortando a sua perda rapidamente. E isso faz toda a diferença. Outra coisa que chama atenção no operacional dele é o seguinte: ele raramente realizava o lucro rápido. Ele deixava as ações vencedoras vencerem, deixava elas subirem dezenas, centenas ou até milhares %. É isso que transforma o Cam Slim numa máquina de encontrar campeãs. Primeiro você filtra pelos fundamentos, depois você confirma no gráfico e só então entra. Eu sei que é bastante informação para processar, mas não se preocupe, porque chegou a hora de eu te mostrar o Cam Slim rodando na prática, com exemplos reais. Eu vou te ensinar a cumprir com o passo a passo que eu falei aqui, desde os filtros fundamentalistas até os filtros técnicos. Só que antes eu preciso te fazer um convite muito importante. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma. O grupo de acompanhamento é o espaço onde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para você. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros e até opções. É uma forma de você terceirizar esse trabalho de estudo de todo o mercado e dos ativos que possuem exatamente o melhor contexto para você trabalhar estratégias como essa aqui que eu tô te apresentando nesse vídeo do William O'Neill. Nos últimos meses da data que eu tô gravando esse vídeo, quem seguiu lá, arrisca as nossas recomendações, tá rindo sozinho sem parar. No Brasil foram 17 operações seguidas no game. Na data que eu tô gravando esse vídeo, a nossa carteira já rendeu mais que o dobro do índice Bovespa. Nos Estados Unidos, a nossa carteira já rende mais de 50% só este ano. E nos últimos 2 meses, foram 16 operações seguidas indo para o alvo. Em opções, a gente chegou a fazer operações de 250% em poucas semanas. No grupo, sempre que aparecia aquele trade imperdível, aquele trade que
você não pode ficar de fora. Você recebe lá na plataforma ou no teu aplicativo da Trade Valor de celular um relatório com tudo o que você precisa saber. Qual ativo comprar, a que preço comprar, onde colocar os stops, onde colocar os alvos. O mais legal é que a nossa equipe ainda acompanha cada trade do início ao fim junto com você. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives exclusivas por dia, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para tirar as suas dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Estar no grupo é uma maneira de você ter o acompanhamento de profissionais de mercado que vão fazer de tudo para você ter os melhores resultados. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo. Para se inscrever, molezinha, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e preencher o formulário com o teu nome, e-mail e telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível. Ou se você preferir, você pode apontar a câmera do teu celular para o QR Code que vai estar aqui no canto da tela. Agora sim, voltando para o conteúdo do vídeo, vamos ver como funciona o sistema do O'Neill na prática. Bom, vamos lá então. Eu fiz aqui um resuminho do que a gente acabou de abordar do método CAMSLIM e eu vou ensinar você a colocar esse método em prática. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa analisar é Current Earnings, né? Referente à letra C. O que seriam Current Earnings? Vamos lembrar, lucros atuais. Então o O'Neill, ele buscava por empresas que estavam reportando um crescimento de pelo menos 25% no lucro naquele ano em que ele estava fazendo a sua análise. Como é que a gente coloca isso em prática num filtro de ações? Muito simples, tá? A gente vai entrar nesse site aqui chamado Finviz, finviz.com, é um site gratuito. Você consegue vir aqui em Screener e aí você vem aqui ó, em Fundamental. Clica aqui em Fundamental, veja que tem um filtro aqui, ó, EPS Growth This Year, ou seja, lucro por ação, né, Earnings EPS, lucro por ação, crescimento dele este ano. A gente vai aplicar aqui um filtro, ó, de pelo menos 25%, tá vendo? Ó? Acima de 25%. Perceba que quando eu faço isso, a lista de ações aqui, tá? Antes ele estava colocando todas as ações do mercado americano, a lista de ações ela já é reduzida drasticamente. Ainda assim, a gente tem um monte de ação, ó. São 72 páginas, cada página com 20 ativos, tá? Então façam as contas, 72 vezes 20, são 1.440 empresas com crescimento de pelo menos 25% nos lucros, tá? Bizarro, né? Isso é 4 vezes o tamanho do mercado brasileiro. No nosso mercado, a gente tem aí pouquíssimas empresas com lucro crescendo 25% no ano. Eles têm mais de 1.400 empresas, né? Quem ainda não opera o mercado americano é tantando as ideias, na minha opinião. Mas voltando aqui, então a gente já fez esse primeiro filtro. Qual que é o segundo filtro? Annual Earnings, lucros anuais. O O'Neill, ele buscava por empresas que tinham um histórico de crescimento de lucro. Não bastava o lucro crescer naquele ano, a empresa tinha que vir reportando já um crescimento nos anos anteriores. Ele cita no método dele 3 anos na análise. Então tá bom, a gente vai vir aqui, ó, EPS Growth Past 3 years, ou seja, 3 anos no passado, crescimento 3 anos no passado. Esse crescimento ele é por ano, tá? Vamos vir aqui e vamos aplicar um outro filtro, ó, pelo menos 25%, tá vendo? Over 25%. Ok, pronto. Aplicamos um segundo filtro, veja que o número de ações já diminuiu. O número de empresas que vem reportando nos últimos 3 anos um crescimento de 25% ao ano já caiu para 16 vezes 20. Então eram 1.400 empresas, agora já são 320. A gente está filtrando, a gente está peneirando. Aí você tem aqui ó, o N. O N é de new, algo novo, alguma novidade. A empresa está reportando um produto, um serviço novo, um novo contrato. Claro, né, pessoal, que aqui é muito subjetivo, você tem que prestar atenção, tem que ir a fundo, tem que pegar as empresas aqui que estão te chamando alguma atenção, algum interesse e ir a fundo para descobrir o que essas empresas fazem, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. APP, essa empresa aqui, se a gente pegar a plataforma Torino, que vocês também podem acessar, vocês podem criar uma conta gratuita lá, a APP, se a gente vier aqui pesquisar ela, perfil da empresa, a gente vai ver que essa empresa aqui, ó,
se dedica a construir uma plataforma baseada em software para anunciantes, a fim de melhorar o marketing e a monetização do seu conteúdo nos Estados Unidos e internacionalmente. Essa aqui é uma empresa, pessoal, que faz anúncio principalmente para jogos, para games, tá? Lida com marketing digital, com anúncios ligados à inteligência artificial. A inteligência artificial guia os anunciantes, como que eles devem anunciar. Se for mais a fundo na empresa, você descobre esse tipo de coisa. Essa é uma empresa que a gente vai usar como exemplo aqui. Ó, qual que é o próximo critério do O'Neill? Supply and demand. Ele busca demanda forte. Basicamente, a gente consegue ver isso através do volume crescente. Então, você pega aqui, ó, a APP, que é essa empresa aqui que eu estou usando como exemplo, né, essa de marketing digital. Olha o volume como cresce. Olha só isso. Olha como ao longo do tempo, olha aqui embaixo, o volume vem crescendo conforme essa ação vai subindo, vai se desenvolvendo. Então isso aqui é demanda. Desde o início da tendência você consegue ver, ó. Antes, na tendência de baixa, você tinha vários picos de volume vermelho aqui. Alguns picos sim de volume verde, mas muitos picos de volume vermelho predominando. Agora, ó, conforme o papel vai revertendo a tendência, rompendo as médias, a gente já vai falar disso, rompendo as médias, rompendo o topo, você começa a ver que tem poucos picos vermelhos. Ó. Olha como os volumes vermelhos são pequenininhos e olha como os picos verdes aumentam, eles são mais predominantes. E ao longo do tempo, ó, o volume vai crescendo, tá vendo? Na compra. E o volume na venda fica praticamente inexistente. O volume na compra predomina. Então, isso é demanda forte. O mercado demandando o ativo. Aí você tem aqui, ó, leadership, a ação líder, força em relação ao resto do mercado. Existem várias formas de você comparar, tá? O quão forte está uma ação em relação ao resto do mercado. O O'Neill, ele utilizava um indicador chamado RS Rating, tá? Seria Relative Strength Rating, né? O índice de força relativa, mas não o índice de força relativa aquele que todo mundo conhece, o IFR, que vê o quanto está sobrecomprado, sobrevendido. Não é isso. Ele compara o ativo com o setor, ou o ativo com o S&P. Aqui no TradingView você consegue replicar uma adaptação, tá? Relative Strength. Se não me engano é esse aqui. Sim, é esse mesmo, tá? Esse mesmo. Olha só, deixa eu colocar ele um pouco mais espesso para você ver. Ele compara, não sei se você está vendo aqui do ladinho, ó, a força relativa em relação ao S&P. Você pode mudar aqui, tá? Você pode colocar outro símbolo, mas é contra o S&P que a gente quer comparar, tá? Se você quiser comparar contra o Ibovespa, estiver analisando um ativo no Brasil, você muda aqui para o Ibovespa. Eu vou deixar o S&P porque esse é um ativo gringo. Veja, o que significa essa linha? Quanto mais essa linha sobe, mais força em relação ao resto do mercado, ao benchmark, o ativo está carregando. Então, se essa linha está subindo, isso é bom. Significa que o ativo está mais forte do que o resto do mercado. Se essa linha está caindo, isso é ruim. Significa que o ativo está mais fraco em relação ao resto do mercado. O O'Neill, ele buscava por empresas que estavam consistentemente subindo acima do mercado, mostrando força em relação ao resto do mercado. Isso que liderança, né? Leadership quer dizer. Aí você tem, ó, institutional sponsorship, ou respaldo institucional, patrocínio institucional. Você quer ver instituições comprando este ativo. Não necessariamente instituições, mas investidores grandes, gente de peso, gente de renome, que realmente carrega o mercado, faz com que o mercado deslanche. Se você quiser, na própria plataforma Torino, você também tem isso. Você pode vir aqui em Top Investidores e você pode digitar o nome do investidor ou o ticker, o código da ação. E você também consegue ver todos os investidores. Aqui é muito mais fácil, tá? É muito mais visual. Você consegue ver todos os investidores que têm o ativo em questão em sua carteira. No caso, a APP, você tem alguns investidores que têm essa ação em carteira. Na minha opinião, basta 3 investidores terem esta ação em carteira para você poder ter esse respaldo institucional. E por fim, Market Direction, ativo direcional em tendência. O O'Neill, ele não se baseava só em fundamentos, ele olhava sim o gráfico. E aí entra essa parte técnica que a gente tanto fala aqui neste canal. O que o O'Neill buscava?
Ativos que estão fazendo topos e fundos ascendentes, ativos que estão com as médias apontadas para cima. Eu estou plotando aqui, ó, 3 médias no meu gráfico, uma média de 9, uma média de 21 períodos e uma média de 50 períodos. Super fácil você plotar essas médias, tá? Você clica aqui em indicadores, vem aqui em média móvel exponencial, clica aqui e você configura a média para o que você quiser, ó. 50 períodos, o estilo dela, qual que vai ser a cor da linha. Eu coloquei aqui, ó, 3 linhas, tá? Você tem a média de 9, mais curtinha, a média de 21, a média de 50. O ideal, tá, é que na maior parte do tempo essas médias estejam apontadas para cima. O ideal é que na maior parte do tempo o mercado esteja desenvolvendo topos e fundos ascendentes, topos e fundos em patamares cada vez maiores, ok? E aí o que o O'Neill fazia, né? Depois de encontrar ações que se enquadram nesses critérios, ele buscava pelos pontos de compra, né? Quais são os pontos de compra segundo o O'Neill? Lembra, ele espera as bases se formarem. O que são as bases? As bases são isso aqui, ó, os retângulos. Tá vendo? Os momentos onde o mercado não anda, ele fica de ladinho por várias e várias semanas. Por várias e várias semanas o mercado não anda, ele fica lateral. As médias mais longas, média de 21, média de 50, continuam subindo. As médias mais curtas ficam de lado. Aí você espera o quê? O rompimento, o sinal que tira o mercado desta consolidação. Olha o volume aqui acima da média. Olha o indicador RS que estava caindo, voltando a subir, voltando a renovar topo. Tá vendo? O mercado voltou a subir acima, o APP voltou a subir acima do resto do mercado. Então aqui você tem uma compra. Como é que se dá essa compra? Na superação da máxima, o stop abaixo da mínima. E a ideia do O'Neill é ficar dentro da tendência enquanto ela durar, ó. E o mercado vai, e o mercado vai. E as 3 médias móveis continuam apontadas para cima. Olha o quanto essa compra deu aqui, ó, para quem entrou aqui. 1000%. 1000%. Ah, Felipe, mas você não teria ficado posicionado durante todo esse tempo. Será? A média móvel de 50 períodos não apontou para baixo aqui em nenhuma ocasião. Em nenhuma ocasião ela apontou para baixo, a média de 50 períodos. Claro que você pode conduzir de forma mais conservadora, né? Você pode conduzir pela média móvel de 21, você pode conduzir pela média móvel de 9, pelo stop ETR. Ainda assim, você pode levar pelas escalas maiores, pelo gráfico mensal. Olha o gráfico mensal como ele não perde nem a média móvel de 9. Pessoal, o dinheiro do mercado está aqui, nessas tendências brutais que você fica meses posicionado. O dinheiro do mercado não tá em você ficar fazendo day tradezinho, cara. Não tá. Você não vai ganhar dinheiro assim. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Pegar mais um exemplo. Olha a NET, Arista Networks. Aqui é a mesma ideia, a mesma ideia. Olha a tendência que esse ativo tem. Olha a tendência que esse ativo tem. Esse é um ativo que tem tudo que o O'Neill gosta, absolutamente tudo, médias apontadas para cima. Você olha os números dessa empresa, a NET, você vê números sensacionais. Pegar aqui, ó, ano após ano. Olha o crescimento na receita da NET. É um crescimento superior a 25% há 10 anos. Todo ano essa empresa cresce mais de 25%. Olha o lucro por ação, o earnings per share. Então essa empresa passa no teste. Essa é uma empresa que produz componentes para data centers. Tá? Mais especificamente, eles têm soluções de rede em nuvem, conjunto de aplicações de rede, redes para data centers, nuvens e inteligência artificial, adjacências cognitivas e software e serviços de redes cognitivas, tudo que tem a ver com o Neo lá do O'Neill. Algo novo, alguma novidade, alguma coisa que está quente no momento. Né? Você pega a NVIDIA, uma empresa de inteligência artificial. Olha quantos rompimentos você não teve aqui na estratégia do O'Neill. Olha no mercado aqui, ó, 4 semaninhas de lado, rompendo. Olha o indicador RS subindo. Olha o mercado de novo aqui rompendo. A gente pegou essas operações, por exemplo, no grupo de acompanhamento. Inclusive a APP, que eu te mostrei aqui, a APP, nós estamos posicionados neste exato momento no grupo de acompanhamento. Foi um relatório enviado para os nossos assinantes. Já está dando 48% de lucro, cara. Quem é nosso assinante e seguiu lá o relatório está com 48%. Olha o relatório aqui, ó. Onde é que a gente comprou a APP? Apple. A gente comprou a APP, ó, todos os parâmetros aqui, para você poder seguir o relatório, quando a AppLovin estava fazendo justamente o rompimento de uma base, de uma consolidação. Uma empresa que segue todos os critérios do O'Neill. A APP, olha lá, já está dando quase 50% de lucro.
desde o ponto que a gente entrou aí, a gente está dentro. A gente está levando isso aqui pelo stop ATR, 3 desvios. Estamos dentro ainda. Só vamos sair a hora que fechar abaixo do stop ATR. Uma excelente forma de você conduzir esse tipo de operação, inclusive. Ó, aqui, ó. Olha o rompimento de base aqui, ó. 188% em questão de semanas. Então essa é a ideia, você pegar essas empresas aqui, que você tem no Finvias, esses filtros, e estudar essas empresas. Você vai ter uma porrada de empresas maravilhosas que seguem os critérios do ONIL. Olha essa AGX, olha o quanto isso aqui subiu desde o último rompimento de base. Saiu dos $50 para os $300 em questão de 2 anos. As oportunidades estão no position trading, você fazer esses trades mais longos, no gráfico semanal, no gráfico mensal, em ações americanas. Não é à toa que esse cara ficou rico. Agora que você viu o CamSlim funcionando na prática, eu quero te deixar uma reflexão que o próprio William O'Neill repetia em praticamente todas as suas entrevistas. Não existe ação ruim, existe ação no momento errado. E isso resume, de maneira simples, a genialidade deste homem. O'Neill nunca tentou adivinhar o futuro, ele nunca tentou prever o que ia acontecer. Ele simplesmente seguia os sinais. Ele sabia que o mercado é uma máquina de repetir comportamentos humanos. E se os vencedores do passado deixavam pegadas, certamente os vencedores do futuro deixariam as mesmas pegadas. Mas talvez a maior lição que o O'Neill tenha deixado pra gente seja a seguinte: o sucesso do mercado não vem de achar uma ação milagrosa, vem de ter um método, vem de repetir esse método todos os dias, por vários meses, por vários anos. Vem de olhar para os fundamentos certos, de esperar a base certa, de entrar no preço certo e de cortar as perdas sem hesitar. E por mais simples que isso pareça, quase ninguém tem a capacidade, a disciplina para executar. William O'Neill faleceu em 2023. Mas deixou um legado absurdo. Foi um dos caras que mais democratizou conhecimento na história do mercado financeiro. Ele poderia ter guardado tudo para si, mas escolheu publicar livros, criar o IBD, divulgar estudos, ensinar o método, mostrar os padrões, divulgar cada insight e nova descoberta que ele fazia. Ele acreditava de verdade que qualquer pessoa poderia aprender a ser lucrativa se tivesse acesso aos dados certos e aos princípios certos. E é por isso que até hoje os métodos dele funcionam tão bem. Porque ele não escreveu um livro sobre opiniões, ele escreveu um livro sobre fatos, sobre estatística, sobre comportamento humano, sobre padrões repetitivos que não morrem no tempo, mas só se intensificam. Quando você segue esse tipo de método, você para de torcer e começa a operar. Para de adivinhar e começa a interpretar. Para de ter medo e começa a ter confiança. É por isso que eu digo, sem nenhum exagero, se você dominar o que eu te mostrei hoje, você já está há anos-luz à frente de 95% do mercado. E agora eu quero te fazer um último convite, que sinceramente pode mudar completamente a tua vida como trader. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas. E essa é a tua chance de entrar numa turma onde nós aplicamos exatamente essa filosofia todo santo dia. No grupo você recebe relatórios prontos, operações detalhadas, com entrada, com stop, com alvos, acompanhamento em tempo real, lives exclusivas, análises de mercado, explicações didáticas e a estratégia ideal para você colocar tudo isso em prática, sem ter que passar meses tentando aprender tudo sozinho. Você não precisa adivinhar nada, você não precisa ficar caçando notícia, não precisa operar na emoção. Você opera com método, com acompanhamento, com orientação e com o meu time do teu lado. E lembra do que eu falei no começo do vídeo? De pessoas comuns que conseguem resultados extraordinários quando acessam o método certo? É isso que nós fazemos no grupo de acompanhamento. Para entrar é muito simples, clica no primeiro link na descrição, coloca lá o teu nome, e-mail e telefone e alguém do meu time vai falar contigo pelo WhatsApp. Ou se você preferir, aponta a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. As vagas são limitadas, então aproveita enquanto ainda dá tempo. Se esse vídeo te abriu os olhos, se você aprendeu algo novo, se você entendeu por que os grandes traders fazem o que fazem, deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual trader lendário você quer ver no próximo episódio dessa série. Eu sou o Felipe Dabu, este aqui é o canal Trade de Valor e a gente se vê no próximo vídeo.